Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Esse é mais um episódio do PetCast, o podcast promovido pelo Programa de Educação Tutorial do curso de Design e Moda da Universidade Federal do Ceará. Eu sou a Isis. Eu sou a Eve. E a gente está aqui hoje. E a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre moda e feminismo. Com a participação da Aldara, que já deu um spoiler aqui. Bom, primeiro de tudo, que atire a primeira pedra, né? A mulher que nunca pensou 2, 3, 4 vezes antes de sair de casa com uma peça de roupa. E acho que isso faz parte do nosso dia a dia, a gente até nem percebe, às vezes é inconsciente por isso. Por isso que a gente está aqui também, para falar sobre isso, para tentar relacionar nossas experiências do dia a dia enquanto mulheres e a roupa. Antes de tudo, a gente está com uma participação muito especial, como eu falei, da Aldara, que pesquisa um pouco a roupa e as questões relacionadas a gênero. Na pesquisa de monografia dela, ela mencionou que em 2011 o SUS atendeu mais de 70 mil mulheres vítimas de violência. E trazendo agora um dado mais atualizado, o Globo divulgou em outubro uma notícia que aborda que, segundo dados da 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento de 1,9% nos feminicídios e de 3,8% nos chamados para atendimento de violência doméstica feitas a 190 no primeiro semestre de 2020, deste ano, em comparação ao primeiro semestre de 2019. E, ao mesmo tempo, no mesmo período, teve uma diminuição no número de registros de violência doméstica, né? Eu acho que isso retrata bem esse momento de pandemia que a gente está vivendo, onde as mulheres estão mais em casa e mais suscetíveis ainda a certos tipos de violência. Bom, então eu queria pedir para a Aldara se apresentar para a gente e falar um pouquinho da pesquisa dela. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Primeiro, muito obrigada, né, pelo convite, assim, eu fui petiana, então, assim, tenho muito carinho pelo grupo, e vamos lá falar um pouco da minha monografia, né, a minha monografia eu defendi em 2017, e ela é sobre roupa e corpo, como empoderamento na Marcha das Vadias de Recife, né, e eu lembro que, quando eu fui desenvolver essa pesquisa, eu queria que assim, a gente quer falar primeiro da minha monografia e depois da minha dissertação, mas que acaba que uma coisa é a continuação da outra, né? Que na minha dissertação eu continuei a pesquisa da monografia. Então, na monografia, eu tinha lido alguns textos que a Francisca passou, né, sobre antagonismos de roupas entre homens e mulheres e tal, e isso ficou muito na minha cabeça, né, sobre as formas de tratamentos diferentes dados a homens e mulheres, enfim. E aí tudo isso me levou a refletir que eu queria falar sobre isso, né, eu queria falar sobre a diferença da vestimenta entre homens e mulheres, e eu queria encontrar algum evento, algum acontecimento em que a roupa tivesse uma relevância muito grande, né? No caso, para as mulheres. E aí, fiquei pesquisando e me veio a Marcha das Vadias à cabeça, né? E aí, a Marcha das Vadias foi uma manifestação que começou em 2011, no Canadá, e veio também para o Brasil, né? Assim, cada
cada estado acabou que individualmente articulou a manifestação então não era uma coisa assim de que vamos fazer em tal dia, vamos fazer dessa forma, não, cada estado fez de forma independente. E aí, em 2016, né, quando eu comecei a articular a pesquisa, não tinha mais marcha em Fortaleza. E eu vi que tinha em Recife. E aí eu tenho uma ligação, né, muito fácil com Recife, porque minha mãe mora aqui desde 2006, 2005. Então, eu resolvi fazer essa pesquisa aqui em Recife, que ela tinha a marcha, era organizada, assim, por um coletivo de mulheres que mantinham o evento anualmente, né? Era um coletivo que atuava no movimento feminista em Recife. Então, assim, tinha realmente, assim, uma organização. E aí, isso me levou à Marcha das Vadias de Recife. E aí, na época da monografia, eu fui pesquisar como essa roupa e como esse corpo, eles se conectavam, assim, como uma forma de empoderamento, né? Para essas mulheres que estavam na marcha. Porque a marcha, ela é uma manifestação em que, inicialmente, as mulheres usavam roupas curtas, ela ficou muito famosa por causa disso. As mulheres usavam roupas curtas, as mulheres usavam sutiã, as mulheres faziam topless, elas tiravam, deixavam os peitos à mostra. Então, assim, realmente, na época que a marcha surgiu, foi um bafafá muito grande, né? Ai meu Deus, o que essas mulheres estão mostrando os peitos e não sei o que, e andando pelada, nananã. E aí eu fui querer entender um pouco mais sobre esse corpo, assim, né? Como é esse corpo nu, né, na rua, e como que a roupa pode demonstrar, de certa forma, um empoderamento, né? Que seria eu fiz entrevista na marcha e aí muitas das entrevistadas falaram que tudo que a mulher pode, ela está usando como forma de empoderamento, né? E que a roupa, então, não deixaria de ser, né? A roupa ou a falta de roupa, no caso da marcha, né? Então, assim, e elas falavam também que tanto da experiência cotidiana como da experiência da marcha, que você está, por exemplo, está sem sutiã, está só com uma blusa, que a gente sabe que marca, né, o peito, ou então está sem roupa na marcha, ela requer, assim, uma coragem, né, porque não é em todo, é como as meninas disseram no começo, não é em todo espaço que você se sente confortável de estar com qualquer roupa, né, enfim, andar sem sutiã, porque as pessoas olham mesmo, as pessoas criticam, os homens falam, eles assediam, né, então, realmente, é aquela coisa, mamilos são polêmicos, né, e, e é isso, assim, e aí na monografia eu percebi muito que a experiência na cidade é uma experiência muito desafiadora para as mulheres, né? Assim, a circulação na rua, que você não pode circular com qualquer roupa, que você tem que ter cuidado. Vou pegar ônibus, então eu não posso, sei lá, ir de saia. Eu vou para tal canto, não posso ir sem sutiã, tenho que colocar um sutiã. E
e que uma outra entrevistada me relatou assim que é só um corpo. É só um corpo feminino, como masculino, como não binário, é um corpo. E que ninguém deve se achar no direito de interferir, da forma que for. Seja para elogiar, ou seja para fazer, falar coisas mais incisivas. Não. Tipo, eu tô andando na rua e eu não quero que você comente nada comigo. É isso, assim. E aí, eu consegui pensar nessa questão do empoderamento, né? Da roupa como uma forma de empoderamento e da não roupa como forma de empoderamento. Porque a não roupa é também um estado, né? A não roupa também está presente, né? A ausência de roupa não quer dizer que não existe um significado, né? Então, eu consegui pegar esse viés mais de, de falar sobre corpo e roupa, né? Como forma de empoderamento para essas mulheres da Marcha das Vadias. Deixa eu te perguntar, tu já falou mais ou menos como que tu chegou nesse tema, mas como que tu descobriu a marcha? Porque eu particularmente descobri através do teu trabalho, como tu disse, não tinha mais aqui em Fortaleza. Queria até saber se tu acha, por que tu acha que não tem mais aqui, por que que se fortaleceu em alguns cantos, sabe? E como foi a tua experiência, se tivesse sido a primeira vez que tu participou, como foi já chegar assim pesquisando, sabe, com esse olhar? Certo. Eu cheguei na marcha, a marcha surgiu em 2011, né? Em 2011 eu estava no meu primeiro ano de graduação em psicologia, porque antes de fazer moda eu fiz psicologia. Não terminei, mas enfim, em 2011 eu estava nesse contexto universitário, né? Então, assim, eu acho que a minha geração, né, que estava entrando mais ou menos na universidade naquela época, que nessa bolha, né, que nessa bolha branca, universitária, de classe média, enfim, todo mundo estava falando sobre a manifestação, assim. Foi realmente um boom, assim, em 2011 só se falava nisso. Twitter também, muita gente no Twitter falando, Facebook, então, assim, as redes sociais foram muito importantes para a disseminação da Marcha das Vadias. E, então, assim, realmente, acho que a minha bolha foi a forma como eu fiquei sabendo, assim, se disseminou, tanto nos jornais, nas revistas e tal. Eu acho que eu sou um pouco mais velha que vocês, né, assim, então, realmente a minha geração passou por isso. E aí, eu acho não, né, assim, pelo que eu li, pelo que eu estudei, assim, e pela minha vivência, porque quando eu vim para Recife fazer o mestrado, eu também ingressei na coletiva que organiza a Marcha das Vadias. Então, foi uma coisa meio uma foi pesquisa, mas também foi muito da minha vivência, né? Eu vivenciei muito aquilo. Então, assim, a marcha das vadias, ela surgiu com um boom, assim, né, para falar sobre assédio. Que a marcha surgiu quando, no Canadá, na Universidade de York, quando um policial na universidade estava tendo várias denúncias de assédio. E aí,
o, eles, a organização da universidade decidiu fazer palestras para, como uma forma de conscientizar os alunos, para tentar minimizar, né, tentar diminuir os números de assédio. Aí eu sei que nesse momento tiveram palestras e tal. Aí um segurança da universidade falou que se as meninas não se vestissem como vadias, elas evitariam ser estupradas, né? E aí eu sei que isso repercutiu, assim, de uma forma gigante dentro da universidade. Se eu não me engano, era uma universidade de direito, então as mulheres foram para a rua e aí teve toda a caracterização, né, de se vestir como vadias, né, de, de, de colocar roupas curtas, de mostrar os peitos, enfim. E aí elas foram para a rua afirmar se ser livre é ser vadia, então elas são todas vadias. E tem até a coisa de que se tornou muito comum que as mulheres estão pedindo por isso. E aí muitas delas tinham nos cartazes assim, tá pedindo pelo quê? Eu não sei nem o que vocês estão dizendo que eu estou pedindo. Então, esse foi o primeiro boom, né? E aí, com as redes sociais, com a ajuda das redes sociais, isso se disseminou muito rápido, aconteceu em muitos países, inclusive aqui no Brasil. E aí, tendo o adendo que essa manifestação que se iniciou no Canadá foi em uma universidade. Então fica muito nítido que quem são as pessoas quem são as mulheres que têm acesso à universidade, né? A maior parte são mulheres brancas. Então, assim, depois que surgiu e que, mesmo com toda a contradição, né, que ao redor disso, ao redor da marcha, a marcha aconteceu aqui no Brasil, e assim como aconteceu aqui em Recife. Mas sempre com essa sombra de ser um movimento muito embranquecido, de ser um movimento muito elitista. E aí, porque é isso, assim, eu acho que a bolha que ficou sabendo muito da manifestação foi essa bolha branca, classe média, universitária. Então, assim, isso foi se disseminando muito rápido, né? E foi acontecendo muito rápido. E aí, por esse motivo, em muitos lugares não viam sentido acontecer uma marcha das vadias, assim como muitas mulheres não viam sentido em ter uma marcha das vadias. A marcha das vadias foi muito criticada pelas mulheres negras, pelas mulheres não brancas, pelas mulheres periféricas, sabe? E aí, o que a gente acha que aconteceu aqui em Recife? A gente acha que aqui em Recife a marcha se manteve, tanto porque em 2011/2013 foi quando as jornadas de junho aconteciam também, né? Então, assim, teve todo aquele movimento de vem pra rua, ironicamente, né, o gigante acordou e tal, toda aquela manifestação em junho de 2013, então, a marcha acabou ganhando espaço, né, nesse momento político aquecido. E aí, fora isso, aqui em Recife, as meninas da coletiva fizeram todo um trabalho, assim, de levar a marcha
para a periferia, levar a marcha para outros espaços que não sejam a universidade, dentro do coletivo, ser um coletivo que tenha mulheres negras, que tenha mulheres não brancas, enfim, e que realmente possa incluir a maior quantidade e pluralidade de mulheres, assim, que realmente não seja essa manifestação branca e elitizada, sabe? Então, assim, talvez em outros lugares, como Fortaleza, ou como São Paulo, não sei. Eu não sei como estão em outros estados, mas eu sei que em Fortaleza não tem mais. Talvez em outros estados a solução que se tenha era de não fazer, né? Porque realmente a gente sabe que é legítimo que algumas mulheres negras não se sintam legitimadas pelo movimento, pela Marcha das Vadias, né? Porque, assim, para elas, o lugar do corpo sempre foi esse lugar marginalizado mesmo, de ser vadia mesmo, e que estar no meio da rua, mostrando os peitos, não tem nada de empoderador. Para elas, não é isso, sabe? Então, assim, é uma forma... talvez em alguns estados, a forma de legitimar essa fala das mulheres negras, de algumas mulheres negras, que não são todas mulheres negras, porque também não dá para uniformizar, né, e dizer que é tudo assim e pronto, mas a forma que encontraram de legitimar essa questão de algumas mulheres negras foi não tendo outras marchas, né? Enfim, aqui em Recife, o que aconteceu foi essa tentativa, né, de levar para a periferia, dialogar com as mulheres negras, tanto que tem, dentro da coletiva tem mulheres negras que se sentem representadas, que se sentem acolhidas, enfim, foi tentado esse diálogo, né, para dar continuidade à marcha, porque entende-se que, apesar das contradições, é uma manifestação de rua importante, porque é uma manifestação de rua apartidária, independente, horizontal. Então, assim, que geralmente não são manifestações que acontecem. Muitas das manifestações são puxadas por partidos políticos, ou por coletivos vinculados a partidos políticos, enfim. Tem uma importância, né? Tem uma manifestação, assim, apartidária, né? E aí, sobre como foi chegar, a minha primeira marcha foi pesquisando, né? Então, assim, foi desafiador, eu diria. Assim, eu tava bem nervosa, porque você fica com medo de várias coisas, né? De você, sei lá, não conseguir entrevistar um número ok de pessoas, de você falar alguma besteira, assim, porque realmente, quando eu fui na primeira vez, né, para minha monografia, eu tava bem aleatória, assim, do movimento. Eu sabia pouquíssimo. E, tipo, eu só percebi isso na minha dissertação, né? Porque na minha dissertação eu já estava dentro da coletiva. Então, assim, você vê muitas coisas, mesmo que, tipo, na minha dissertação eu não coloquei nada que comprometesse diretamente a coletiva. Mas você tem uma visão do todo totalmente diferente de como eu tive em 2017, indo lá aleatória, pesquisar, sabe? Mas aí foi um momento engraçado, assim, né? De ter medo das pessoas, de ter medo de entrevistar, Nossa, foi muito doido, mas uma coisa que a gente aprende na antropologia, né? Meu mestrado é em antropologia, é que tudo isso vira dado. Então, assim, ser a primeira vez que você está indo no campo e já entrevistando, vira dado.
o seu medo vira dado, a sua vergonha e o medo de falar besteira tipo, o que você sente, porque, para mim, eu já fui em 3 marchas, e para mim é um momento muito emocionante, assim, porque, caralho, é um monte de mulher parando no centro da cidade, num sábado à tarde. Assim, e tipo, os ônibus passando, os machos passando, e é aquela coisa assim, é uma energia que eu não consigo, assim, explicar, sabe? E realmente, eu acho que eu sou muito, eu sinto muito as coisas, né? E eu acho que a marcha me fez sentir mais ainda. E eu tive que aprender que até esse sentimento era, era algo produtivo, academicamente falando, sabe? E eu acho que é isso, eu respondi, né? Respondeu, já me deu várias outras dúvidas, assim. Tô falando, Isis também, se quiser completar, né? Mas tô falando de corpo e de roupa, e sobre como para as mulheres pretas andar com os seios à mostra não é um sinal de empoderamento, né? E eu estava pensando sobre isso, tipo, que para algumas mulheres, talvez de fora do coletivo, como tu disse, ver aquilo como se a gente tivesse, quem está participando, né, com as roupas mais curtas e se autodenominando vadia, é como se aquilo tivesse querendo comercializar o corpo, endeusar um corpo, ou coisas que a gente vê na mídia acontecendo, que também na tua pesquisa tu fala um pouco sobre isso, né, que a gente sai da opressão do homem para a opressão da mídia. Então, essa questão da sexualização do corpo feminino, então, eu também penso bastante sobre isso, tipo, se eu andar com roupa curta, eu tô sendo empoderada, será que eu tô valorizando ainda mais essa ideia da sexualização? Então, eu acho que talvez seja uma questão que vocês discutam lá dentro, e eu queria que tu falasse um pouquinho, tipo, a visão de quem já tá aí há 3 anos. Então, eu acho que são duas coisas diferentes, assim, eu não vou conseguir falar, por exemplo, de eu individualmente saindo de shortinho na rua, se eu estou me empoderando ou se eu estou apenas ajudando nesse sistema opressor capitalista, né? Mas, assim, o que eu penso da marcha, né, das pessoas das mulheres que participam da marcha, é que o corpo delas não é o corpo vendável para o capitalismo. Tipo, pelo que eu vejo, o corpo pelado, o corpo nu lá, não é um corpo depilado, não é um corpo dentro do padrão estético, no sentido de ser magra, de ter o peito pequeno e duro, sabe? Ser toda lisinha. E não, você vê as mulheres sem depilar, você vê mulheres gordas, você vê o cortes de cabelo, tatuagens, todos esses adereços, assim, que em conjunto reforçam a ideia de não vendável, porque é isso, o corpo que está no outdoor, vamos dizer, uma propaganda de lingerie, a mulher tá lá, né, e tal, de calcinha e sutiã, e aí ela vai estar magra, bronzeada, depilada, cabelo ondulado, de preferência loura. E, assim, o corpo que a gente vê na marcha não é esse corpo padrão, sabe? É a mulher que escreve, né? Porque muitas delas estão peladas, mas escrevem coisas no corpo. É a mulher que escreve buceta na barriga. É a mulher que tem o peito caído, tem o peito grande, que também é uma coisa, né, que, assim, uma das falas que eu peguei é de uma das meninas dizendo que ela tem peito grande
e do quanto todo mundo quer que ela esconda o peito dela. Assim, todo lugar que ela vai, o povo quer que ela esconda o peito dela. E que ela pegou e disse, assim, uma fala que para mim é fenomenal. Ela, porque não importa, não importa. O padrão vai ser sempre o que a gente não é. Pronto, para mim isso é incrível, incrível. E aí, assim, eu vejo essa diferença nos corpos, né? São mulheres lésbicas, são mulheres trans, são mulheres negras, enfim, tem mulheres negras na marcha. E que são corpos que não estão ali para ser apreciados, não estão ali para ser vendidos. Destoam muito dos corpos que são normalmente vendidos, né? Então, para mim, essa a principal diferença, assim. E até conversar mesmo sobre essa questão de que tu falou, né? De que os corpos não é o que a gente é, os corpos padrões nunca vai ser a gente. Inclusive, eles não existem, né? Tipo, até quem tá vendendo o seu corpo ali ainda tem muitos processos de edição e tudo isso. E a gente estava conversando um pouco antes de tu entrar, eu e a Isis, e a gente estava falando quanto isso realmente é uma construção, é muito do imaginário, que também tu falou na tua pesquisa, né? De que no início a igreja queria que as mulheres se cobrissem, e aí a gente leu um dia desse em uma cadeira sobre Freud, e aí ele fala que a partir do momento que a mulher se cobre, ela é tão perversa que ela começa a transformar isso em um mistério, em uma forma de sedução, e aí quando sai desse corpo totalmente coberto, oprimido pelo homem, a gente vai para o corpo totalmente nu pela mídia, por corpos que não existem. Enfim, é uma diversidade, e isso realmente é tão forte, esse negócio do que nunca vai estar perfeito, que sempre tem um mais, né? Tipo, você tá magra, mas você podia ser um pouquinho mais cheinha. Você tá gordo, você podia emagrecer um pouco mais. E nunca é uma decisão, não. Você sempre vem do outro, uma opinião que você não pediu, né? E a gente estava falando também quanto isso é muito forte, não só no Brasil, acredito que em todo canto. A gente comentou sobre o fato de que nos colégios, assim, quando tem passeio de escola, pelo menos no que eu estudava, que é isso também, os meninos podiam ir de bermuda e as meninas não podiam. Tinha que ir de, tipo de calça, de roupa, camiseta, assim, para cobrir tudo. Então, tipo, é ensinado desde o início, sabe? Você cresce aprendendo a esconder o seu corpo. E quando você resolve mostrar, você é intitulada por vadia, como tu falou. Sim, sim. É muito presente isso na nossa vida, né? Assim, os homens que se sentem muito à vontade, assim, de andar sem camisa e entrar em estabelecimentos sem camisa, assim. E que, para mim, eu acho invasivo, sabe? Porque eu não posso fazer isso, porque que você pode, sabe? E geralmente, esses homens que andam sem blusa são homens que vestem vestem um perfil de macho alfa, né? De que, tipo, eu posso tudo, sabe? Você, problema seu, eu posso tudo. E é isso. Chega a ser ridículo você chegar no estabelecimento e ter que ter uma placa do lado de fora com a foto de um homem sem camisa riscada, assim, como se fosse proibido. É como se fosse tão natural que você tivesse que anunciar que aquilo não pode acontecer naquele canto, sabe? Dália, tu falando um pouco dessa questão da marcha, ao longo da leitura que eu ia fazendo do teu trabalho, eu pensava isso também, né? Que para muitas mulheres, essa questão de apenas mostrar o seio, ou, enfim, fazer topless e tal, já não faz tanto sentido, assim, né? Como para as mulheres pretas que tu mencionou. E tu falando um pouco da questão da marcha aqui em Fortaleza, eu lembrei, por exemplo, que a Marcha das Vadias acontece em março, né? Aqui em Recife é em maio. Segundo Tá. semana de maio. Último final de semana de maio, desculpa. Então no país todo deve ser mais ou menos nessa data. Eu lembrei que aqui em Fortaleza a gente não tem mais a Marcha das Vadias, e eu acho que a marcha aqui nunca foi muito forte, né? Como em Pernambuco, por exemplo. Mas aqui, por exemplo, tem o 8 de março, né?
que aí tem toda uma movimentação das mulheres. Eu lembro de ter ido em 2019 e eu lembro que eu fui quase que por acaso, assim, e acabei me perdendo das pessoas que eu tava e fiquei sozinha e eu lembro que eu fui meio que acolhida por um grupo de mulheres do MST, que é o movimento de trabalhadores rurais sem terra, né? E aí já é uma outra vivência, né? Uma outra perspectiva dessa bolha que tu fala da academia. Que, querendo ou não, assim, eu já acho que é muita... Eu tava pensando sobre isso. Eu ainda acho hoje, enfim, 2020, embora a gente tenha discussões dentro da universidade, dentro do curso de moda, sobre questões políticas e sociais, isso ainda é muito deixado de lado, por exemplo. Ainda tem muito foco da moda sempre pelo lado mercadológico, pelo lado de produto. E o que é importante, óbvio, fundamental, porque a gente está trabalhando para o mercado, mas como é que a gente pode pensar em trabalhar para o mercado, né? Fazer roupa para mulheres, por exemplo, sem pensar em todas essas questões políticas e sociais. E ainda mais se a gente pega outros cursos que são tecnológicos, aí que não abordam essas questões mesmo. Mas, ao mesmo tempo, querendo ou não, por mais que a gente esteja aqui, por exemplo, a gente está aqui no podcast da universidade falando sobre isso, embora ainda seja meio deixado de lado, mas a gente esteja falando, ainda é uma bolha, né? E é interessante perceber, enfim, fazendo um apanhado do que a Evelyn perguntou também, como a roupa ela tá sempre sendo muito reflexo do tempo que a gente está vivendo. Como, sei lá, século XIX, o corpo da mulher estava sempre sendo adornado do jeito que a ordem hegemônica queria, né? Como tu mencionou no trabalho, colocando, enfim, espartilho apertadíssimo, anáguas gigantes, que limitava completamente o movimento das mulheres. E embora essa questão do seio à mostra possa parecer um pouco até superficial para quem vê de fora, querendo ou não, é uma simbologia, né? Tá tentando ressignificar alguma coisa, tá querendo mostrar que a roupa também é uma forma de opressão, né? Que a gente tem. Que é o que eu falei, a gente pensa 3 vezes antes de pegar um ônibus de short. E que a gente nem percebe. E aí, como é que tu vê isso ao longo desses teus estudos, também no mestrado, enfim, essa questão da roupa na marcha, assim, tu falou que muitas mulheres falaram do sutiã, né, de tirar o sutiã e tal. Enfim, como que tu vê isso mais, o que mais te chamou a atenção nesse sentido? E como que a gente pode trazer isso pro dia a dia, talvez? Vamos lá. Primeiro, começando sobre, realmente, na minha justificativa da dissertação, uma das coisas que eu coloquei é que se a moda é sobre pessoas e sociedade, então a moda tem que ser feita para pessoas e para a sociedade. A gente precisa, tipo assim, dentro do curso de moda, é urgente que a gente comece a pensar essas questões, assim, de questões sociais, de questões de gênero, de questões raciais, enfim, porque eu acho que não dá para fazer uma moda sem sociedade. E eu acho que se a gente não se dedicar a estudar isso e a problematizar isso, é isso, a moda vai ficar sempre sendo vista como fútil, que é uma visão errônea, né, que as pessoas têm da moda, de que é uma coisa fútil. Eu não acho que a moda seja uma coisa fútil, mas que ela precisa se integrar à sociedade de uma forma mais ampla. E sobre a vestimenta na Marcha das Vadias,
é muito engraçado, assim, porque você consegue ver tanto pessoas que vão mais performáticas, assim, tipo, teve uns anos que eu via, acho que foi 2018, tinha uma senhorinha vestida de vó-dia, e aí ela tava, ela tava toda caracterizada assim, com um chapéu muito doido e com uma roupa toda colorida, sabe? Com a plaquinha e com um boneco, tipo aqueles boneco de mão que você fala É assim. ventríloco, eu acho, uma coisa assim. Enfim, aí ela tava toda caracterizada, sabe? E foi muito engraçado. E, e aí teve outra mulher que foi vestida de viúva, né? E aí ela foi toda de preto, assim, e aí ela tinha numa placa, tinha umas coisas escritas assim, tão nova, por que não casou de novo? É, umas coisas assim, que, como se fossem coisas que ela escuta cotidianamente, sabe? E aí, eu percebo, assim, na marcha que as mulheres vão de diversas formas, assim, vestidas de várias formas. Tem gente que vai de calça, tem gente que vai de biquíni, tem gente que vai de short, sutiã. E aí tem muito as escrituras no corpo, né? Assim, tem, sei lá, meu corpo, minhas regras, meu útero é laico, ame sua buceta, tem várias coisas, assim. E tem as pessoas que vão sem sutiã, né? Que vão com os peitos à mostra. Muitas delas, é, tipo, o corpo, ele tá nu, mas ele não tá nu, porque ele tá coberto de vários outros símbolos, né? Ele tá coberto de tinta, tá coberto com palavras, tá, de alguma forma, eles estão cobertos, sabe? Teve até um acontecimento engraçado em 2019, que foi uma menina que foi ela estava sem blusa, e aí eu entrevistei ela, inclusive, em 2017 e em 2019. E eu perguntei o que que significava para ela estar sem blusa. E aí ela disse que ela sempre ia na Marcha das Vadias e, e que ela não tinha ido ano passado, porque o companheiro dela batia muito nela. Isso a menina tinha 21 anos, a primeira vez que eu entrevistei ela. Ela tinha 21 anos e dizia que o namorado batia nela e não tinha deixado ela ir, mas que agora, em 2017, ela tinha acabado com ele, e aí que tá lá mostrando os peitos significava muito para ela, porque ela tinha sido muito oprimida, assim, diretamente, né, pelo parceiro. E aí, em 2019, ela disse também uma outra coisa, que foi, ela disse que passou a adolescência dela toda escutando que o peito dela era pequeno. O peito dela era pequeno, que ela não tinha peito, não sei o que, não sei o que lá. E aí ela falou, tá aqui sem sutiã pra mim, mostrando os peitos significa muito, porque todo mundo dizia que eu tenho um peito pequeno, que eu tenho um peito pequeno, mas é isso. Esse é o meu peito. Pronto. E aí ela tinha escrito na barriga rata. E aí eu perguntei, né, por que rata?
Aí ela falou que aqui em Recife tem um apelido que é caça-rato. Na favela onde ela mora, os meninos que vão atrás dela, de meninas como ela, são chamados de caça-rato. É tipo meninos de periferia que vão atrás de meninas de periferia, meninas negras e tal. E aí ela falou que, porque, e aí ela falou bem uma coisa assim que me marcou para sempre, né? Que ela disse, eu sou chamada de rata, porque eles são caça-rato e eu sou a rata, né? Porque menina prédio não é chamada assim, né? Não é, eu não sou chamada de vadia, eu não sou chamada de puta. O que eu escuto é caça-rato. Então, por isso que eu vim assim, de rata hoje. Aí eu fiquei, pode crer, né? E eu, assim, sem entender, porque além de ser branca, classe média, eu ainda sou de cearense, né? Então, e eu pedi, assim, para ela explicar umas 3 vezes, porque eu não estava entendendo, assim, é, confirmando, né, a ela que eu era menina de prédio, né? Então, mas enfim, as roupas na marcha, elas realmente têm, são infinitas as possibilidades, né? E aí, eu, na minha dissertação, eu continuei estudando a marcha, né? Mas eu estudei um outro viés, assim, porque eu também acho que falar sobre empoderamento ficou muito batido, assim. E, e eu acho que se tornou uma coisa muito. O capitalismo sempre se Enfim, apropriando, né, de tudo. exatamente, exatamente. Por mais que eu, enfim, né, pegasse o conceito de pessoas estudiosas disso, mas, enfim, para mim sempre acabou esvaziando o sentido. Pronto, acho que foi isso. E aí, na dissertação, eu consegui, né, pensar uma forma de falar sobre isso, e foi falando sobre a vestimenta como elemento político, porque eu acho que o elemento político, ele faz mais sentido do que um elemento empoderador, né? Porque às vezes você se utiliza da roupa e ela não está sendo empoderadora necessariamente, mas ela está passando uma mensagem política. Então, assim, eu entendi que a mensagem política era mais, não é que era mais importante, a mensagem política para mim era mais importante do que ser uma mensagem empoderadora, sabe? Porque eu acho que talvez o empoderamento tenha criado um viés muito de lacração e não pegue determinadas lutas que, que são essenciais para uma sociedade minimamente. Voltando aqui, só uma questão, né? Que no teu texto, na tua pesquisa, tu fala que lá é um espaço seguro, então por isso tem tantas mulheres com diferenças de roupas e tudo mais. E eu fiquei pensando como que é isso, assim, no dia a dia. Porque estava comentando com a Isis também, né? Que teve, nesse último ano, acho que foi 2019, né? Que esse ano não teve quase nada na UFC. Mas teve os casos de estupro e de, enfim,
que sumiram. Simplesmente, tipo, hoje em dia a gente passou nem um ano, talvez, e a gente já não lembra muito, já não fala tanto. E na época era um terror, assim, a gente não tinha coragem de sair sozinha, receber áudio dizendo que se a gente tivesse com roupa curta na faculdade ia acontecer alguma coisa com você. E o ICA já é um espaço à parte dentro da UFC, né? Quando você sai do ICA, você já vê que as pessoas são totalmente diferentes. O ICA é conhecido lá como terra de ninguém, então a gente sentia ainda mais essa opressão, esse assédio, de certa forma, e esse medo. E aí, quando eu li e vi que era um espaço assim, que, tipo, todo mundo ia como quer, eu imaginei muito Ica, e eu fiquei pensando como isso vai pro dia a dia também, porque eu imagino, como tu disse, tem um coletivo, como que eles atuam diariamente, não só no dia da marcha, sabe? Se tu consegue me explicar isso. A coletiva, ela, assim, a gente não tem, né, como atuar na segurança das mulheres, assim, porque, enfim, uma das... Quando eu nem sonhava em participar da coletiva, uma das meninas da coletiva, que é conhecida da minha mãe, a gente ia acabar de chegar em Recife, e aí ela pegou e falou assim, Recife não é para amadores. E, tipo, isso ficou na minha cabeça, assim, para sempre, porque realmente, eu sei que Fortaleza é muito difícil e tem os problemas, mas, assim, Recife é muito, assim, complicado, né? E não vou dizer que a gente tem como dar segurança às mulheres, assim, no dia a dia, porque não tem. Não tem mesmo. E o que a coletiva atua fora da marcha, fora a marcha, né? Aqui a gente também tem o 8M, né? A marcha, a coletiva ajuda a organizar o 8 de março daqui, que é muito permeado, assim, né, pelos partidos políticos e tal. E a gente faz ações, assim, na periferia, né? Tipo assim, esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu realizar nada, mas, assim, o que acontece muito na coletiva são os debates preparatórios, né? Que são debates que acontecem antes da marcha. Que, por exemplo, todo ano a marcha tem um tema. Então, assim, vamos supor que teve um ano que foi, entre aspas, feminicídio, que foi o ano da morte de Marielle, né, do assassinato de Marielle. Então, assim, que foi o assassinato dela e de uma companheira feminista também, daqui de Recife, e que abalou muito, porque, tipo, ela também era do movimento feminista e estava presente, e ela foi morta pelo companheiro. E então, assim, esse ano, o tema foi feminicídio, então, a gente as meninas, né, porque eu não estava presente ainda, organizaram vários debates preparatórios falando sobre isso, tipo, sobre violência entre casais lésbicas, violência urbana, enfim, vários temas relativos ao tema principal, né? E aí que esses temas buscavam ser descentralizados, né? No caso de não ser feito somente na universidade, mas nos territórios, e na periferia, e em escolas, enfim, para ter para difundir melhor, né, a ideia e de chamar as mulheres para a luta, né, porque, assim, o que eu vi nas entrevistas tipo, as mulheres dizendo que hoje,
no caso em 2017, quando eu entrevistei, que hoje a marcha conseguia abarcar uma pluralidade de mulheres satisfatória, né? Tipo, hoje, né, consegue abarcar. Não foi sempre que isso aconteceu, mas que com esse trabalho, né, e é um trabalho de formiguinha mesmo, assim, é um trabalho difícil, assim, do tempo que eu estou, né, na coletiva, eu percebo quanto é um trabalho difícil, porque enfim, não, a gente é apartidária, então, assim, a gente é autônoma, então, assim, a gente não tem financiamento de ninguém, a gente consegue ir aos poucos, assim, né? Tipo, não é sempre que tá todo mundo bem, porque teve esse rolê, né? Tipo, pós-eleição do Bolsonaro, teve uma baixa muito grande, assim, de... É muito difícil quando você tá na militância de esquerda, né, que é contrária ao governo, você tem uma eleição como essa, assim, é tipo fugir o último sopro de ar que tinha, sabe? Então, realmente, estão sendo várias coisas, né? E aí, logo depois da pandemia, e aí esse ano ia ser o 10º ano da marcha e não vai ter marcha. Não teve marcha, né? Então, foi o primeiro ano, desde 2011, que não teve marcha. Então, assim, é realmente um trabalho árduo, né? Porque você acredita mesmo naquilo. E, e que essas coisas é isso, é como se fosse tirando o ar aos poucos, né? Tipo, eleição. Assim, eu vejo que, no geral, todo mundo ficou meio cansado com a pré-eleição, né? Do, enfim, todo mundo fez vira voto pro Haddad e tal, então já foi uma coisa muito desgastante. Depois disso, então, foi só ladeira abaixo, assim, pandemia e tal. Mas é isso, assim, é um trabalho de formiguinha por uma coisa que a gente acredita. Não sei se a Isa ainda quer perguntar alguma coisa sobre esse tema, mas eu fiquei curiosa também para saber um pouquinho do teu mestrado. Estudou continuidade? Se teve alguma relação com a tua pesquisa? O meu mestrado, eu diria que eu acho que meu mestrado é meu xodó, assim, foi bem difícil, foi muito difícil, velho, assim, mas, assim, rolou, deu certo, eu defendi, né, e, e eu acho que eu diria duas mudanças, assim, fundamentais. A primeira, né, foi que eu já comentei um pouco sobre, que foi sair do empoderamento e ir para vestimenta como elemento político, né? Eu acho que isso me centrou muito mais na militância, que era o que foi o que aconteceu na minha vida, né? Assim, eu saí da moda e entrei, não só no mestrado, mas eu entrei na militância feminista aqui do estado de Pernambuco, que tem uma tradição de ser muito forte, né? A militância aqui em Recife é muito forte. Então, um uma das mudanças foi essa, né? A outra mudança é que ter entrado na coletiva me deu uma outra visão da marcha. Assim, mesmo que eu não fale especificamente da coletiva na minha dissertação, eu consegui ampliar a minha visão. Foi, assim, incrível. E a terceira foi
falar sobre essa questão de raça que já estava me inquietando, né? Então, a dissertação foi um outro trabalho falando, continuando o mesmo assunto, sabe? Eu falei sobre movimentos sociais, né? Porque eu acho que não tem como não falar de movimentos sociais, não tem como falar da Marcha das Vadias sem falar sobre o histórico de movimentos sociais, né? E o histórico do movimento feminista, tanto no Brasil quanto em Recife, pegando um pouco em Recife, né? E falar também sobre como se deu, assim, essa chegada da Marcha das Vadias do Canadá para o Recife, né? Como que isso se deu? Quais as contradições que foram que se encontraram nesse meio e, e como aqui em Recife a marcha ainda conseguiu ganhar fôlego, sabe? E é isso, assim, eu acho que na monografia eu não tinha tanto fôlego para algumas discussões que eu conseguia amadurecer na minha dissertação, né? Assim, de realmente, assim, parar. Acho que foi realmente um sair da bolha, né? Assim, eu saí, não que agora eu esteja 100% desconstruída, ótima, mas eu acho que deu para eu sair da bolha, assim, e de uma forma muito segura. Eu acho que a minha dissertação fala sobre. O título é Tô de mini saia, não te devo nada. E que é uma das paródias cantadas na Marcha das Vadias, né? E que eu acho que ela resume muito bem, assim, um dos pontos que as mulheres estão lutando, porque ainda tem isso. Eu acho que na dissertação eu consegui discutir melhor que a pauta do assédio é uma pauta importante, mas não é a única. Assim, porque e aí a pauta do assédio talvez seja a pontinha, assim, do iceberg, sabe? Que, que do assédio vem o feminicídio, que do assédio vem a coisa da violência doméstica, né? E que, tipo, é muito doido pensar também que, por exemplo, na pandemia, muitas mulheres ficaram mais em casa e que antes disso os níveis de violência doméstica de violência doméstica tinham abaixado, mas para as mulheres de classe média, para as mulheres da periferia e de classes mais baixas e mulheres negras, o índice de violência doméstica aumentou. Na pandemia, muitas mulheres passaram a ficar mais em casa e muitas mulheres perderam o emprego ou tiveram que sair do emprego para cuidar, né, de alguém, seja do marido, seja da família, dos filhos, enfim. Então, os índices de violência doméstica aumentaram. E sem você poder sair de casa, enfim. Então, assim, a dissertação talvez tenha me feito perceber, me fez crescer muito politicamente falando, né? De entrar efetivamente na militância
e de que e de me encontrar num feminismo interseccional, né? De me encontrar, assim, dentro de um feminismo, que é um feminismo que eu acredito que, se não levar em conta raça e classe, não vai fazer sentido, sabe? Para mim, o que eu vejo hoje é isso. Um feminismo sem dialogar com raça e classe não faz sentido e não vai chegar onde eu quero, né? Que era o que eu estava falando, que não consegui completar, sobre uma sociedade minimamente, e vai me fugir de novo a palavra, mas enfim, mas sobre uma sociedade minimamente justa. E eu acho que é isso, assim, a dissertação me fez muito enxergar que o assédio é importante, né? Que todas nós sofremos, mas que todas nós sofremos de maneiras diferentes. Então, assim, é absurdo o que o segurança da universidade disse em 2011, é totalmente absurdo. Mas, enfim, que mulheres trans vivem de forma diferente, que mulheres negras passam de forma diferente, que mulheres periféricas passam de forma diferente, que mulheres gordas passam de forma diferente. Se eu puder deixar aqui uma diquinha, né? Eu diria para assistirem o documentário Chega de Fio Fio. Ele, na época, eu vi ele, eu baixei, se eu não me engano, eu acho que tem como baixar fácil, assim. E é um documentário muito importante, assim, que fala sobre assédio e que fala justamente sobre isso, do assédio ser só a pontinha do iceberg de um problema muito maior, sabe? Porque uma coisa que eu sempre bato na tecla e que eu acho é que o estupro e o assédio não é sobre corpo, não é sobre roupa, é sobre poder. É sobre os homens acharem que eles têm poder sobre o nosso corpo. Por que que um homem fica tão revoltado quando recebe um não na balada? Porque ele acha que tem poder sobre você, que ele tem direito sobre o seu corpo. Que para o homem, o espaço público é dele. O homem vê o espaço público como pertencente a ele. E o que está inserido nele também. Então, a gente, quando está andando na rua, os homens acham que somos de pertencimento deles, sim. Então, é sobre começar a perceber essas relações de poder, e você começar a perceber como que os homens andam na rua e como as mulheres andam na rua. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Porque é como se a gente andasse sempre na defensiva e eles andassem sempre na ofensiva. Porque para eles, aquele lugar é deles por direito, por propriedade. E foi nisso desde o início da propriedade privada, da fundação da propriedade privada e do capitalismo, e enquanto o capitalismo existir, vai ser assim. Infelizmente. Então é isso. Se eu pudesse dar a dica, assistir esse documentário Chega de Fio Fio, que dá uma base muito boa para discutir assédio e como, e não só assédio, né, mas todos os outros problemas que são interligados. E é muito engraçado, porque esse documentário, ele tem também uma câmera escondida, né, e acompanha 3 mulheres, né, uma mulher trans, negra periférica,
uma mulher gorda, lésbica, periférica, e uma mulher branca, acho que ela é, não sei se ela tá no mestrado, tá no doutorado, ou é professora, uma coisa assim, que ela anda de bicicleta. E nessa câmera, né, na câmera escondida, vai mostrar justamente as abordagens dos homens. E, enfim, fica essa dica aí. Amei a dica. Mais alguma coisa, Isis, para completar? Não, acho que depois dessa fala tá tudo não sei ok. mais o que dizer. Deu pra finalizar muito bem. Enfim, então é isso, né? Muito obrigada, Dara, pela contribuição no nosso podcast. Te agradecer de novo, a fala foi incrível. E obrigada também pela pesquisa, eu acho que eu aprendi particularmente muito lendo isso. Estou doida para ler teu mestrado, assistir o documentário e várias coisas. E eu acho que é muito importante a gente compartilhar também o que sai da nossa universidade, né? Que tem pesquisas tão ricas que a gente nem sabe, nem tem acesso, assim, tipo, de procurar saber mesmo, né? Muito obrigada, foi incrível. E pensar roupas de outras formas também, né? Isso é importante. Obrigada, Dara. E o PET está sempre aberto para você, né? Você sabe. Isso, não esqueça quem está assistindo também de entrar no link para poder receber o certificado do PET Grupo, do PETcast, de ter assistido. E obrigada por terem escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijo. 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 Muito obrigada, gente.